Você, que é um cidadão comum, gostaria de ter uma arma de fogo? Sabe como isso é possível? Não? Então vem comigo que eu te explico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Milene Moraes e eu sou a concurseira real. E constantemente alguém vem me perguntar a seguinte questão: Milene, eu não sou policial, faço parte da segurança pública, mas eu gostaria de ter uma arma de fogo. Isso é possível? E hoje eu vim explicar para vocês que sim, você pode ter a sua arma de fogo mesmo sendo um cidadão comum, ou seja, um civil, e eu vou te explicar as maneiras através das quais isso é possível. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que hoje no Brasil a gente tem basicamente duas possibilidades para aquisição de uma arma de fogo. Obviamente que eu estou falando de uma aquisição legal, ou seja, dentro da legislação, né, que você não vai ter problema nenhum aí com a justiça para a aquisição dessa arma. A primeira possibilidade de aquisição de arma de fogo pode ser feita através da Polícia Federal. Sim, a Polícia Federal autoriza que você tenha a posse de uma arma de fogo, o que significa que você pode ter essa arma dentro dos limites da sua residência, tá? É claro que existem os critérios para que isso ocorra, né, e todas as regras, né, que determinam essa posse, tá? Hoje, em via de regra, depois do Estatuto do Desarmamento, a gente não tem mais a permissão de porte, tá? Para o cidadão comum. O porte ele fica exclusivo em algumas categorias profissionais, dentre elas os profissionais da segurança pública e mais algumas outras. E é claro que a gente tem algumas excepcionalidades, né, sobre o porte, mas eu não vou entrar nesse critério hoje, tá? Porque isso aí é uma conversa para um outro vídeo, se vocês quiserem, a gente pode voltar aqui para falar melhor a respeito. Mas hoje a gente está falando de posse, tá? Então, a partir da lei do desarmamento, a Polícia Federal ainda pode autorizar a posse de uma arma de fogo. E aí, eu vou falar primeiro quais são os requisitos necessários para isso. O primeiro critério estabelecido pela Polícia Federal é a idade mínima de 25 anos. O segundo critério é que você tenha uma residência fixa e um comprovante de residência fixa. O terceiro critério é que você tenha uma comprovação de renda lícita. E o último critério, que eu acredito que seja o mais importante, é que você faça a sua comprovação da sua idoneidade, ou seja, você vai comprovar que você tem uma garantia de idoneidade, né, através de alguns documentos. Dentre eles, você vai fazer a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Justiça Estadual, incluindo juizados especiais criminais, além disso, pela Justiça Militar e Eleitoral, que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos, ou seja, todas aquelas certidões de quitação, né, que a gente está, vamos dizer assim, em dia com os nossos direitos e deveres aí perante os órgãos da justiça, elas devem ser apresentadas também. Vocês vão precisar também ter um laudo de aptidão psicológica, tá? Lembrando que esse laudo deve ser emitido por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, tá? Então não é qualquer psicólogo, tem que ser o que são por eles determinados. Também você vai precisar de um laudo de aptidão prática, né, no manuseio desse armamento que você está pretendendo adquirir. Então, para isso, você vai ter que ter um comprovante de capacitação técnica para o manuseio de arma de fogo, realizado no prazo não superior a 1 ano, o qual deverá ser atestado por um instrutor de armamento e tiro, também credenciado pela Polícia Federal. Além de tudo isso, é claro, você deve justificar a necessidade da aquisição de uma arma de fogo, tá? Então, para isso, você evidentemente vai colocar quais são os seus motivos e as suas alegações pelas quais você acha que deve ter, né, o direito à posse dessa arma na sua residência. Atendendo todos esses critérios, né, que eu mencionei, vocês basicamente vão fazer todo o procedimento através de site, tá? Vou deixar o site disponibilizado aqui na descrição desse vídeo, e aí vocês vão juntar todos os documentos lá necessários, né, que estão sendo solicitados, mais esses requisitos aí que eu mencionei, vão fazer o recolhimento de uma taxa, que se eu não me engano está no valor de R$88, e aí sim vão solicitar a sua autorização para compra de uma arma de fogo.
E agora eu vou explicar para vocês a segunda possibilidade de aquisição para a compra de uma arma de fogo, que é através do exército, que vai ser uma arma que vai ser cadastrada no SIGMA, ou seja, vai ser de responsabilidade e fiscalização do exército. E para isso, para essa aquisição, primeiramente você precisa ter um CR, ou seja, um certificado de registro como CAC, né, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, tá? Então você vai entrar nessa categoria esportiva, né, que é delimitada pelo exército, e aí sim você vai poder ter a sua arma de fogo. Os requisitos são basicamente os mesmos, né, que são solicitados pela Polícia Federal, então também você deve ter acima de 25 anos, ter residência fixa, comprovação de renda lícita, né, além de não ter nenhum antecedente criminal aí desfavorável. Além disso, um outro requisito é uma declaração de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais. Então, mesmo que você ainda não tenha sido, por exemplo, condenado em alguma ação delituosa, mas se você estiver respondendo ao inquérito policial, você também não pode ser um atirador esportivo e, consequentemente, não pode fazer a compra da sua arma de fogo. O Exército também solicita laudo psicológico e também um laudo de aptidão em manuseio de arma de fogo, tanto quanto a Polícia Federal. A diferença é que as taxas que são cobradas são outras, né? E o valor aproximado dessas taxas é de R$ 150. A diferença básica que existe entre a compra de uma arma, né, como CAC pelo Exército, ou a compra de uma arma apenas para posse pela Polícia Federal. O CAC, o atirador esportivo, ele pode utilizar esta arma, utilizá-la no transporte, né, até o seu local de treinamento. Então, se eu sou CAC, eu vou ter cadastrado lá o endereço de guarda da minha arma, que vai ser na minha residência, com um local adequado, que isso eu também tem que declarar, ou seja, um cofre, né, um local fechado e protegido para a guarda desse armamento. Mas eu posso, por exemplo, utilizar esse armamento e transportá-lo até o meu local de treinamento, os estandes de tiro, né, os clubes de tiro, eu posso fazer esse transporte. E uma questão que é muito discutida em relação ao transporte de armas de CAC. A legislação autoriza que o CAC transporte uma arma de fogo municiada e a pronto uso, sempre que ele fizer o transporte dessa arma. Lembrando que é uma arma. Então, se eu estou indo com uma pistola, por exemplo, para o meu centro de treinamento, né, estou me deslocando da minha residência para o centro de treinamento, eu posso sim andar com essa arma municiada e a pronto uso, ou seja, próximo ali ao meu corpo, de repente até no meu coldre, aonde eu achar melhor, que é para minha garantia de defesa, minha e do meu armamento, tá? Então, muitas vezes os atiradores esportivos, eles têm diversas armas, né, e para proteger esse acervo, né, nesse transporte, eles podem sim andar com uma arma municiada. Para isso, é claro que todos os documentos devem estar em dia, ou seja, você deve estar transportando tanto o seu certificado como o seu CR, né, o seu certificado de registro como CAC, os documentos relativos à sua arma, além da guia de transporte. Ou seja, o exército entende que a compra da sua arma na condição de CAC, né, de atirador esportivo, é justamente uma arma para treinamento. Então, é por isso que é permitido que você se locomova com esse armamento. Lembrando, gente, que independente do qual seja o objetivo da compra da sua arma, é muito importante que todos tenham ciência, tá? Que a posse de uma arma de fogo, a aquisição de uma arma de fogo é algo muito complexo, que deve ter muito cuidado e exige uma responsabilidade imensa daquele que tem a posse, tá? Você tem que pensar não só por você, mas pelas pessoas que eventualmente podem ter um acesso indevido a esse armamento, né? Isso é um assunto muito polêmico, eu acho que é um direito sim, que as pessoas têm de adquirir a sua arma de fogo, eu sou a favor disso, mas é com muitas cautelas, com muito treinamento, tá? Então é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que fazem aquisição aí de armas, fazem só aquele treinamento inicial e depois não treinam mais, ou seja, não vão garantir ali o seu uso adequado, tá? Uma arma de fogo, ela pode ser ao mesmo tempo uma forma de proteção à sua integridade física, mas também pode ser um risco. Então, todo o uso deve ser feito sempre com muita cautela, com muita atenção e, sobretudo, com muita responsabilidade.
Enfim, gente, essas são as duas maneiras mais simples que você tem aí de adquirir uma arma de fogo, né? Se vocês tiverem interesse nesse assunto, né, quiserem saber mais informações, de repente até de a possibilidade de conseguir um porte de arma de fogo não sendo um policial, nós podemos trazer mais esses assuntos aqui. Me digam aí se vocês curtiram ou não, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Valeu, pessoal!